na convida precisamente a Amélia para começar essa reflexão sobre os 28 anos de existência do partido PRS. Muito boa noite. Na Bepa tema que tema é agenda, mas é realmente um partido que está há 28, que faz aniversário de 28 anos e que por passa em branco na canal Oblum sem fazer referência desse partido. Partido que luta democraticamente no sentido de pito com pito, que um partido único e que é fácil. Tendo em conta o historial de outros partidos que vinham desaparecer no cenário político, partidos que têm quadros altamente capacitados foi engolido para o sistema, partido PRS, algum que se tem de alguma forma para conseguir resistir durante 28 anos. Portanto, para si fundamenta, para si criação, para o homem humilde que criá-lo, não obstante si própria fragilidade, porque o homem também e si fragilidade, mas e não podia pensar nesse fundador de uma forma muito, muito leviana. Por quê? Porque se não nota tendências mundiais de crescimento de extrema-direita, o populismo não ganha lugar e nunca pode descuidar que tipo de fenómenos. Kumba surge num momento de partido único, de um sistema altamente engajado na sociedade, difícil de combater, e usa palavras simples e toca coração de gentes, e foi ele próprio, como homem, que se tudo fragilidade, que se tudo limitação, e que é um homem de subestimar. Até porque ele está papiando de uma forma muito simples, de uma forma que toca coração. Então, durante muitos anos, classe média baixa revi que sendo maioria na Guiné, atenção, classe média baixa e sendo maioria na Guiné, faz toda a diferença na altura de votação. E que classe baixa, e classe que Kumba toca ser coração, e que classe que tem nenhum tipo de reconhecimento em termos de falar como tem bom nível de condições de vida favorecido, e que Kumba toca. Então, PRS conseguiu resistir 28 anos, mas é mesmo o PRS, nada parabéns para ser 28 anos, nada parabéns para a luta democrática que é conseguir travar ao longo de 28 anos, mas também na lança-lhes um desafio. Pensa como legado de Kumba e tem estado na PIRDI ao longo de anos e muito em conta também a luta de poder. Muitas vezes um partido que tem que ser só partido do poder e tem que ser um partido que tem esse projeto pessoal. Enquanto PRS teve esse projeto pessoal, enquanto PRS tem essa agenda, PRS foi alternativa ao poder. A partir do momento que a PRS demarca de si própria agenda, porque a PRS é culpado de si própria situação que está nela, e que mais ninguém, e que a conjuntura, e próprio PRS, infelizmente na Guiné-Bissau, se você está no poder, você está poder de alguma forma sobreviver, não tem de aspectos tudo, mas também não dube como é que próprio líder de que saia, quais sacrifícios que fazem. Então, um partido também tem que entender como muitas vezes porque está no poder, mas tem que ter a capacidade de estar na oposição, com muita dificuldade. 4 anos, 5 anos está passando rápido, mas a partir do momento que tem a sua própria agenda, tem a sua convicção, tem a seu ideal, que 4 anos de sofrimento, que 4 anos na oposição, e está fazendo com que o povo na bir reconhecer que nasceu do seu luta. Então, esse que a PRS tem estado na PIRDI ao longo de anos, a partir do momento que fica na reboque da agenda de outros. A partir do momento que é delegado para ser outros partidos que na bata de linha estratégia
delinear agenda e PRS bate a seguir. Muitas vezes, mesmo na dificuldade, um partido tem que ter capacidade de falar com a e esse caminho que me esti, e que esse caminho que me esti, mesmo que e tem que ficar fora de meandros da governação. Mas PRS tem um grande desafio pela frente. E tem um desafio, um PRS que foi alternativa do poder e passa para a terceira força política. É PRS que pode ficar confundido para a atual situação política, onde é que eles fazem escolha, pela primeira vez na história do PRS, e grave, é que apresenta um candidato às presidenciais. Militantes de PRS, simpatizantes de PRS, é de pensar nesse fator. É de pensar como, independentemente da agenda política ou qualquer outras forças partidárias, PRS, 28 anos e que a brincadeira. É passa para a terceira, é por debate batido palmas, mas eles têm uma história, têm um ideal, é que podia abdicar desse. PRS, e foi terceira, nesse momento está como terceira força política, tem que fazer um retiro obrigatório para pensar na que é misto para o futuro do país. Porque de bom e de mau, ao longo da crise, eles matilar. Naquilo que foi bom, naquilo que foi mau, eles matilar. Então, os povos também julgam eles. E julgam eles para um terceiro lugar. E julgam eles e falam eles como um partido e a opção de outro partido. Um partido e si própria força, e si própria convicção, e si própria agenda. PRS e tem que fazer um retiro obrigatório para bem de seu futuro, para bem de quem entende como e foi um legado que Kumba deixa, independentemente de sua fragilidade. Não, PRS a nós praticamente que são a gente sabe, não quer ser na PRS, a nós que não busca 20 anos de militância na PRS e muitos tempo, esse ano por aí 20 anos. E me está falando como para aquele que não vive na PRS é um tipo de crescimento que obviamente a PRS a gente não pede mais de PRS, ninguém militante como militante não pede mais de PRS, porque a PRS que é um partido pequenino, a PRS que é um partido que por falar está no crescimento, PRS atinge fase de maturidade, hoje completa 18 anos, e agora a PRS só tem que tentar trabalhar essa estabilidade que acha como militantes têm estado nesse momento. Obviamente que se não houve grandes partidos na Guiné-Bissau antes do PRS, não no papel de PCD, que já não no papel de Movimento para Fatah, que uma grande força política, e partido também de Rafael Barbosa, que era uma grande força política, e acaba para conseguir, diante de gigante PGC, não pode considerar assim, ainda não no papel dela, não pode olhar que saída de Madem, que parte de PGC, para a gente poder ter ideia de grandeza de PGC na Guiné-Bissau. Se não é para a luta que nós temos entre praticamente PGC com PGC, que não tem nós. Mas não imagina agora como se PGC com PGC estava junto. E praticamente não continua tendo a mesma história, onde que PRS nada tenta sobreviver e PGC nada ganha. Eles estão esperando que PGC vai ter uma crise dentro, que tem estado a acontecer nos últimos anos, que o próprio gente de PGC nega reconhecer. Mas, para bem de democracia, a minha fala, e surgiu uma força, mais uma vez, dentro do PGC, que tudo indica como ainda bem para ficar. Mas a maneira que eu não falei, ainda bem para ficar, e precisa ainda de passar manga de crise, de uma maneira que o PRS passa. E muitas vezes o PRS é dado como um partido morto, está falando anos quando acaba, mas o PRS está conseguindo ultrapassar situações de grandes dificuldades. O que é que o mestre fala? Obviamente que a gente não exige muito de liderança do PRS. Nós militantes do PRS também não exigimos muito de inovação própria, de uma nova liderança, uma nova visão. Mas
E tem uma coisa que a gente tem que reparar. PRS conseguir sobreviver através de uma estrutura, através de um núcleo muito duro, muito coeso. É a primeira vez que é tentar largar partido sem propriamente analisar, fazer uma análise interna de que alargamento, o resultado foi aquele que nós. Mas a PRS está coeso, mas não é que está. Quer dizer que, quando fala de alargamento, não fala de um PRS ao nacional? É um PRS que busca ser um partido mais nacional do que um partido mais estratégico, mais pequenino, mais coeso. Ou que manga de alguém não está falando um partido mais sectário? Não está chamar sectário. A mim está a achar como... Porque aquela descrição que o PJC dá, é como a mim e alguém que está entendendo como não deve vai para uma situação transformacional, mas não deve vai para uma situação incremental, ou seja, uma mudança devagar, de grau, em vez de não vai para uma mudança bruta. Assim na legislativa, a gente está na esperança como não conseguir ganhar a legislativa. E que ela acaba para cacedo, que é que nós espera, e liderança, que até ontem o próprio PJC anda aquela. Nada só exemplo, na Beia, e domingo se anda aqui na Beia, vai até Nações Unidas, vai não mas na Beia era uma grande líder, do momento para outro na Beia até ser analfabeto. Pode ver. E tem uma situação ali que não tem que ouvir. Não tem que ser claro de como assim. PRS precisa mudar a liderança, mas ninguém deve pôr a agenda do PRS para mudar essa liderança. Ninguém é a favor de não pressionar na Beia para deixar a liderança. Mas também não vai na hipocrisia daqueles que mexem, em particular entre o PRS que está atacando a liderança do PRS, porque uma coisa, o PRS está com a DEM. Nova liderança talvez pode vir estar no centro, onde é que o PRS mexe para PRS, onde é que não mexe para PRS, para negociar com a DEM e para negociar com o PRS, para sair para ganhar. Mas não é momento que pode culpar ninguém, porque o PRS na história é que pode ser neutro. Do ponto de vista política, PRS, em primeiro lugar, está de parabéns. Se não falar, não digo que é PRS. PRS tentar nos ajudar na construção de um Estado de Direito Democrático ao longo de 1990 até 2004. Mas eu não tenho também um PRS que conseguiu desempenhar má função. Mas, de facto, o Dr. Kumbayala, que é um líder imortal, que a gente está considerando, um líder carismático, e teve um momento que ganha coragem e pôs vida em causa. Porque se não repararmos, de 1970 até 90, PAIGC naquela altura, e a gente está classificado como se fosse um partido único, mas a gente está jubilando aqui perspectiva de partido único, mas sim está jubilando de regime militar, porque é isso que é bom classificar. Na altura, a gente está jubilando PAIGC como se fosse um partido político e como se fosse um regime militar, porque um gente que vem de luta de libertação nacional botando aquela ideias de regime militar que tem na altura, que está considerado, e o Dr. Kumbayala teve coragem de firmar e para pedir multipartidarismo, resistir na Guiné para não poder abraçar a democracia. Mesmo sabendo que não estava preparado para entrar na democracia, mas sim, ele dava vida para não poder entrar para não poder abraçar a democracia. Mas é bom trabalho tudo que o PRS faz até na 99, 2000. É acabaria de dar durante 12 meses. Na qual, como falei, tem bons momentos, e tem bons momentos também. E que esse é um bom momento, e não é que o próprio ministro, na altura, que ganha a eleição, de facto, que barraria, a salvo erro, 72%, 81%, não é que o próprio ministro, na altura, de Dr. Kumbayala, não é? Não é que fala de como a Irã chegou a 1.000 milhões de salvo erro, 1.000 milhões, não sei se é franco CFA ou 1.000 milhões, mas e a volta de 1.000 milhões. Onde é que é bem publicamente na rádio do Kuma, salário que tem para pagar para funcionários públicos, devido que Irã chegou a olhar de até gosto, é que se vê onde é que vai dinheiro de tesouro público. Esse é o momento que não está classificado de PRS. Do resto, é fazer um bom trabalho para poder vincar Estado de Direito Democrático e luta junto com o PAIGC para de facto o país ser uma realidade. Porque se o PAIGC também estende a mão, esse cara torna uma realidade. Então, não pensa, PRS está de parabéns nesse 28 anos, não é? Eles já é um adulto, não espera que o Alberto Nambeia, mesmo que capuz esse cargo à disposição, mas está da juventude
prioridade, não é? Digamos assim, porque senão o Tajubi, sempre que pega atrás de Madem está ser líder. O que está falando? Está falando de como Madem Bing, eles uma alternância, não é? Eles líder de oposição, nas 6 meses, ganha presidencial, na poucos tempo, ele tem 27 deputados. Se o Jubes bem, se PRS que muda, se linhas, digamos assim, se muda, então PRS não passa bem para 14, 15 e Madena ocupa grandes números de deputados do PRS. Esse é melhor para PRS e larga Madena na mão e seguir esse caminho. Parabéns a partir do PRS para quase 3 décadas de sua existência, e são 3 décadas que cada caminhada fácil, não é? E sobretudo, minha parabéns e para endereçar a esse líder carismático, fundador que Dr. Kumbayala. A mim, se talvez fazer um bocadinho só de duas referências com relação a PRS, que se não bem, colega? Sim, não viu muito bem. Ok. Só duas referências talvez que me fazer com relação a PRS. E a primeira referência tem a ver com esse líder incontornável que Dr. Kumbayala, que acha como, na minha opinião de mim, e essa grande aura que até a OS PRS está vanguarda com ele, e tem a ver com essa coragem em forma de ter enfrentado o mais temido líder de Guiné-Bissau na altura, que é General Nino Vieira. Forma como encarar naquela altura para fazer seta uma nova realidade, seta um novo ciclo do país, nova conjuntura do país, que é questão de implementação do Estado de Direito. Portanto, esse para mim é de um dos de lapidar de líder incontornável da PRS, que é Kumbayala, líder fundador. E para outro lado, que está deixando mais que a mesma pessoa, que é o Dr. Kumbayala, e tem a ver com essa diferença ideológica na prática de exercício político, exercício de cidadania de ser com relação a tudo esse membros do partido que acompanham ele, que estão a continuar a caminhada com o partido, que tem muito a ver com a questão da própria convicção. Tanto Kumbayala foi um homem de muita convicção, e convicção de Kumba, sobretudo, traduzida a partir de anos 91 até anos 2004, 2005, e período com mais acompanhado de perto, um homem que ideia própria, um homem de convicção própria, e que estava aí completamente fora de que explicação, que narrativa de próprio Bino, que um dos jovens militantes de PRS que fala aí, está lá na PRS já há 2 décadas, quase 20 anos, ou como 20 anos já agora neste momento. Para falar como realmente PRS, hora que não falar como PRS de ser um partido que se não fala, se vai atrás de PGC, está atrás de Madem, que não fala não, mas e porque já sai cozido, depois se vai na PGC, quer dizer, aquilo demonstra claramente como é um partido que está um bocadinho fora daquilo que quadro ideológico próprio do partido, que está seguindo, que há essa convicção própria. Porque a nós, no sistema político, o sistema político está colocando no diante tudo é questões de debate de opção, debate de que tem a ver com o nível de acordos que pode estabelecer entre partidos, né, em diferentes circunstâncias, diferentes momentos. Mas, entretanto, tudo aquele acordo sai sempre com base no que é fundamento ideológico do próprio partido, e que também com base no fundamento de interesse de membros do partido, e que também com base no interesse de uma direção do partido, mas tem que vai fundamentalmente base ideológica própria do partido. Portanto, acho que nesse aspecto o PRS tem pecado muito, e se não recebe aqui que a Amélia fala, penalização junto de coisa eleitorais, cada vez mais, né? E acho que como a sulta no trapézio, mas o dividir na metade de
outro partido que estão a sair dentro do país e não vai ter mais PRS mais número de mandato no parlamento. De maneira que é complicado, é preciso realmente coisa que Sabino falou que é interessante, parece que precisa inovar. Que partido definitivamente, Guiné só precisa de PRS, suma qualquer outro partido. E sobretudo um partido que se ano de existência já, que se base que tem próprio, entende? O país precisa de PRS no sentido de realmente nós não poder conseguir consolidar a democracia, não poder conseguir realmente consolidar o desenvolvimento na Guiné. Porque dessa forma, ainda tornando muito difícil e no debate público, ainda torna ser cada vez mais divisória, ainda acaba de ser um bocadinho mais mercantilista, desculpam para nos termo, porque e tem que estar vindo de fora, aquilo que está ficar para dentro, quando é para buscar, não entende, essa interpretação está acaba para andar no caminho do mercantilismo e tal. E na política é complicado, o cabo não envia para comportamento de postura de mercantilismo. Então, acho que uma PRS, de facto, precisa de inovação. Inovação de PRS e tem essencialmente que inova não são pessoas, não são novos homens, mas inova propriamente ideias baseadas naquilo que é ideologia fundamental para o partido. Portanto, essa é a minha opinião como guineense e muito parabéns à PRS. Não conta que eles para mais anos de vida e para continuar realmente te ensino traduzir para o país um resultado mais encorajador que não pode realmente garantir uma estabilidade, que não garantir uma estabilidade governativa sobretudo, porque aqui isso é grande problema, né? Na Guiné para a política, por exemplo, conseguir estabilidade política. Muito obrigado. Muito obrigado, Januário. Não falta só o Bino. Bino, quer saber se também fazer alguma referência a essa questão? Sim. Já agora, Sim. em síntese, calculo palavras em relação ao PRS ontem, hoje e PRS futuro, alternativa ao poder. Muito obrigado, mais uma vez. Para começar, também a par de colegas, por parabenizar a PRS por mais um ano de existência. Significa um trabalho fazido durante uma grande tempo e que, em certa medida, merecia uma reflexão importante no novo percurso político, ou seja, nas novas andanças de instaurar a democracia na Guiné-Bissau. Justamente para surgir num momento em que o país precisa de mudar paradigma de organização social, sair de um partido único para multipartidarismo. E para esse momento, enquanto uma formação política que suma qualquer formação política e conjugação de visão de manga de cidadãos, nesse caso, junção de manga de cidadãos que decidem participar ativamente na construção dessa sociedade, desse país, parece jogar um papel extremamente importante que de implementação de própria democracia na Guiné-Bissau. E surge, em termos gerais, suma qualquer partido que tenha foco na governação. E um outro foco adicional significa influência com ideias no exercício de poder, no exercício de governação. No primeiro momento, e consegui, por acaso, elevar o nível de participação social muito acentuado no cenário. E que eu consegui governar na 94, mas eu consegui influência, exercício de poder através de uma representação parlamentar que tem e fazer oposição muito forte e se líder Dr. Kumbaya lá e na altura foi uma pessoa incontornável na cenário político. Sabia de quê? Foi não só crítico, mas também ia apresentar visões orientadoras, uma alternativa que tem a ver com a condução de assuntos de cidadãos, na condução de interesses sociais. Esse aconteceu até um certo momento. De facto, e houve mudanças também que põem em causa seu próprio objetivo político.
PRS chega um momento que cada conseguir ter uma representatividade suma que tem nos primeiros momentos. Ser o segundo partido mais votado e perder esse espaço político na medida que surgem novas formações políticas. Então, penso que tem a ver com e tem a ver com falta de organização interna. Então, e não combinando uma reorganização que talvez pode fazer com que recuperasse a posição de segunda força mais votada, sempre nas diferentes eleições, e eventualmente poder riba para redes de governação, independentemente de beneficiar de influência de um ou outro partido. Para aquilo ser, é preciso estabelecer grandes reformas, tanto não só nas reformas que têm a ver com recursos humanos, mas também nas reformas de pensamento político, reformas de organização interna que fazem com que, de facto, e volta a jogar esse papel importante enquanto fiscal de legalidade democrática, enquanto partido que sempre participa de forma direta na proteção de interesse social, tanto no Parlamento como fora do Parlamento. Então, qualquer partido político, a existência de qualquer partido político deve ser olhado suma algo positivo, por mais que tenham partidos e tem maior nível de proteção de interesse social. Porque cada partido político, não só para a missão política, mas está lá como fiscal de legalidade democrática. Fiscal de quem quer governar e contribui com ideias positivas para ter, de facto, cada momento, maior capacidade de satisfação de interesse do povo de Guiné. Daí que Tanto o PRS continua sendo um partido que não vai responder às expectativas que sempre o povo deposita nele, enquanto uma formação política que tem essa essência fundamental que tem a ver com interpreta a cada momento a real preocupação do povo e, com base na real preocupação do povo, na impossibilidade de ser o governante principal, mas para influenciar o exercício de poder. Muito bem. Uma responsabilidade grande de um partido também grande que não espera como a ENA vai conseguir responder eleva também no nível de prática multipartidária na Guiné. Sim, Amélia. Sim. E que nada de especial, isso não vai entrar no outro tema, e só uma situação de que fala com a PRS, como é lá, na história democrática de Guiné-Bissau, e foi o único presidente que chega à barreira de 70% para presidenciais. Pronto, por isso não vai entrar para outro mote. E mais, e fala também como muitas das vezes, número de gente que está a criar partidos, e se que partidos é cá nascer partidos que não vai para a oposição, mas partidos que vão ser do poder, ou seja, ora está lá só para ser alternativo ao poder. Isso quer dizer como enquanto Guiné-Bissau tem partidos que estão dispostos a estar na oposição, não continua da maneira que não está. Portanto, e cabalino de nada é número de partidos que não tem, porque nenhum é partido que tem vontade de estar na oposição, quando se é vontade único exclusivamente está na poder, para via do comum, se é único fonte de rendimento e poder. Muitas vezes poder também sacrifício, e sacrifício também e perder algumas vezes e fica na oposição para o próprio sacrifício do próprio povo.